Olá, vestibulando! Seja bem-vindo ao Química para Vestibular. Eu sou o professor Rafael Isidoro e nesta aula nós vamos resolver juntos 3 exercícios acerca de mol, massa e massa molar. Vamos nessa? Então tá na tela o enunciado do primeiro exercício. Pause o vídeo, leia o enunciado com atenção e dê o play novamente. E aí, o que você achou? Difícil? O prof vai ajudar vocês. Pessoal, nesse problema nós temos dióxido de enxofre puro. Ele me dá a quantidade de átomos de oxigênio e pede a massa em gramas da amostra analisada. Então nós vamos comparar átomos de oxigênio com SO2, com a amostra de SO2. Começa sempre com um mol, tá legal? Ó, dentro da fórmula do SO2 nós temos 2 oxigênios, então eu tenho aqui 2 mol de oxigênio para 1 mol da amostra, beleza? Agora, unidades. A respeito do oxigênio foi mencionado a quantidade de átomos, e a respeito da amostra do SO2 ele quer a massa. Então aqui, ó, para o oxigênio nós vamos trocar mol pela constante de Avogadro, 6 vezes 10 a 23ª átomos. Agora, a respeito do SO2, eu preciso da massa molar. Falou em gramas, falou em mol, massa molar. Ele me deu U. Cuidado, o U é só trocar por grama por mol, não pode pôr U aqui nesta proporção, tá legal? Então 64 gramas por mol, cada mol aqui vale 64 gramas, é só substituir, beleza? As unidades estão ajustadas, está seguro, então aí agora eu posso montar a proporção. Ele falou pra mim lá, ó, que existe 3,6 vezes 10 a 24ª átomos. Então a gente vai escrever isso embaixo dos átomos ali do oxigênio. E o que eu quero encontrar, como eu não sei o valor, eu uso a incógnita x, ok? Regrinha de 3, multiplica invertido, divide, e aí você vai encontrar a massa do SO2. Primeiro exercício, tranquilo, vamos para o nosso próximo exercício. Mesmo sistema. Pausa o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. Vamos lá? Pessoal, nesse problema ele menciona o oxigênio, ele menciona o ácido sulfúrico e ele menciona o hidrogênio. Então são 3 comparações que nós devemos fazer, tá legal? De acordo com o enunciado, as unidades mencionadas são: para o oxigênio, mencionou o grama, para o ácido sulfúrico mencionou mol e para o hidrogênio ele mencionou átomos, certo? Bom, vamos começar a proporção molar. Dentro da fórmula tem 4 oxigênios, então eu vou escrever aqui, ó, para o oxigênio 4 mol. Isso está, 4 oxigênios estão dentro de uma molécula, então 4 mol de oxigênios está dentro de 1 mol de moléculas H2SO4. E dentro da fórmula eu tenho 2 hidrogênios, então aqui a proporção é de 2 mol pro hidrogênio, fechou? De acordo com as unidades, a gente tem que respeitar, né, o que ele está falando. Massa para o oxigênio. Ele deu a massa molar no enunciado, que é 16U, troca por gramas por mol, então 4 vezes 16 gramas aqui, tá legal? Ácido sulfúrico, ele mencionou o próprio mol. Quando isso acontece, você não mexe, você mantém, então eu vou deixar quietinho lá 1 mol. Hidrogênio, ele quer quantidade de átomos, constante de Avogadro. O mol vale 6 vezes 10 a 23, não esquece do 2 ali, que é a proporção do hidrogênio em relação aos demais, ok? Ok, o que eu tenho agora? No enunciado ele me deu 192 gramas de oxigênio, certo? Então a gente vai jogar os 192 gramas embaixo ali dos 4 vezes 16 gramas. Qual é o número de mol de ácido sulfúrico? Não sei, então eu uso x, beleza? Primeira regrinha de 3, multiplica invertido, divide, achou a massa do ácido sulfúrico, legal? Tranquilo? Vou substituir o x por esse 3 mol, tá legal? E aí eu vou jogar um y lá para o hidrogênio. Mais uma regrinha de 3, multiplica invertido, divide, vai encontrar a quantidade em átomos do hidrogênio, tá legal? Tranquilo? O último exercício dessa aula. Pessoal, esse exercício aqui só dá para ser resolvido utilizando aquela formulinha, número de mol é massa dividido pela massa molar, porque ele fala de uma mistura, ok? Então pausa o vídeo, leia com atenção e dê o play novamente. Então vamos lá, vou explicar para vocês, ó. Ele mistura propano com butano, me dá um sistema, ele quer a densidade dessa mistura e as informações não estão divididas para cada espécie química. Porque olha só, ele me fala
ele me fala o quanto existe ali no total de carbono e no total de hidrogênio. Só que tem carbono aqui, nessa primeira fórmula, do C4H10, ó, e tem carbono nessa segunda fórmula, que é do C3H8. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Primeiro, o que é densidade? Massa dividido pelo volume. Então eu preciso da massa do propano somado com a massa do butano, dividido pelo volume que ele me deu, 60 ml, beleza? Eu vou escrever M1 aqui e M2 como incógnitas para cada um ali dos componentes da mistura, tudo bem? Também tenho que saber que existe um total de 2,65 mol de carbono e existe um total de 6,85 mol para o hidrogênio. Só que daqui em diante não tem nada que você possa fazer. Não dá para montar proporção, porque eu não sei percentual, eu não sei o quanto existe de cada componente, então eu vou montar uma proporção molecular ali, em mol, tá legal? Ó, eu vou pegar aqui, ó, a formulinha do C4H10 para comparar com carbono e hidrogênio. Eu posso escrever que em 1 mol de molécula existem 4 mol do carbono e existem 10 mol do hidrogênio. Então, se eu utilizasse uma quantidade N para esta molécula, eu vou ter 4 vezes mais de carbono, 4N, e 10 vezes mais de hidrogênio, 10N, ok? Deixa quietinho isso aí, vamos lá. Ó, a outra molécula, que é do C3H8, ela segue a seguinte proporção. 1 mol de moléculas me dá 3 mol de carbono e me dá 8 mol de hidrogênio. Beleza. Agora, eu não posso usar o N aqui, tá? Porque eu não sei se a quantidade desses componentes é a mesma. Então é só usar uma outra incógnita. Eu vou adotar o X. Então eu vou colocar que X moléculas aqui vai me dar 3X em carbono e 8X em hidrogênio. Por que isso é importante? Porque eu tenho que entender que essa quantidade que ele me deu aqui, ó, em mol, é o somatório dos carbonos de ambas as moléculas, e essa quantidade de hidrogênios é o somatório de hidrogênios de ambas as moléculas. A gente vai ter aqui um sistema de equações do primeiro grau. Lembra como que resolve sisteminha na matemática? Isola uma incógnita, pega o valorzinho, substitui na outra e assim por diante. Ou pode fazer também pelo método da adição ou da comparação, como você preferir. O importante é resolver o sistema, porque resolvendo o sistema aqui, ó, você vai achar o N e o X em mol. Ainda não é a resposta, por quê? Porque eu quero chegar na massa para poder somar e dividir pelo 60 ml. Aí que entra a equação do número de mol. O número de mol é a massa dividido pela massa molar. Para chegar na massa, você isola o Mzinho. Mzinho é o quê? Número de mol vezes a massa molar, tá legal? Aí a massa molar, ele me deu no enunciado, tá? Ele deu a massa molar do butano, que é 58 gramas por mol, e do propano, que é 44 gramas por mol. Então você vai escrever esta equaçãozinha para cada um deles, ó, a equação do M1 e do M2, vai substituir o valor de N e de X que você encontrou lá no sisteminha e você vai ter a massa em gramas de cada um dos componentes da mistura. Muito chique esse exercício, né? Agora o que eu tenho que fazer? Eu volto lá na densidade, ó, voltei na densidade, faço a substituição ali das massas de cada um deles, somo e depois divido por 60 ml, resultando em gramas por ml na densidade da mistura. Beleza? Gostou do vídeo? Então deixa um like, comente, compartilha e é muito importante, se inscreva no canal, ajude a expandir o trabalho do prof para chegar até mais vestibulandos. Beleza? Ó, beijos, abraços, bons estudos e até a próxima.